Graça e paz, queridos, meus irmãos, como é que vocês estão? É um prazer falar com vocês nessa noite. Quero agradecer aí, nosso canal tem crescido a cada dia. E você que tem feito parte desse canal, quero agradecer pela sua vida. E você que não é inscrito, inscreva também, dá um joinha, comente lá. Nós respondemos a sua pergunta. E é sempre um prazer ter vocês conosco. Então nessa noite eu escolhi um tema aqui, bem conhecido, da graça. Mas para aqueles irmãos que estão chegando agora novos no nosso canal, talvez não tenham esse entendimento. Já tenho pregado várias mensagens aí, inclusive já falo até desse assunto, mas não com propriedade, igual eu vou falar hoje. Então hoje eu quero dizer, com esse tema, não passará esta geração. Mateus 24, versículo 34, que diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Quando nós entendemos que a graça ela foi estabelecida lá no primeiro século e tudo aquilo que os profetas profetizaram, os apóstolos, todos eles pregavam o que Jesus mandou, que aquela geração era a geração que sofreria o juízo de Deus. Então ele disse que não passaria aquela geração. Uma geração é do nascimento até a morte de uma pessoa, um adulto. E quantos anos dura hoje um homem, uma criança quando nasce e ele morre? A Bíblia diz que a duração de uma vida é 70 a 75, passando disso é enfado e cansaço. E nós vamos ver que uma geração é dentro dessa base. E eu escolhi o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: passou o tempo e morreu José, seus irmãos e toda aquela geração. Então José morreu, seus irmãos morreram e toda aquela geração que naquela faixa etária de idade como José. Então nós entendemos que uma geração dava para entender que seria uma idade de uma pessoa quando nasce até a sua morte. Êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz assim: não adorareis, nem se prostrarei diante. Êxodo 20, verso 5, não adorareis, nem a se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, e castigo filhos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então Deus agora, ele diz que ele era um Deus zeloso. E esses mandamentos que Moisés recebe no Monte Sinai, ele disse que não era para eles adorar outros deuses, porque isso aborrecia o Senhor. E Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos até a quarta geração. Então nós podemos entender que quando Jesus disse não passaria esta geração, ele está falando de uma geração. Nós vamos ler agora o verso 6. Mas mostro bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então agora ele visitaria a quarta geração, primeira, segunda, terceira e quarta, daqueles que aborrecia ele. Daqueles que trazia alegria, daqueles que fazia a vontade de Deus e observava os seus mandamentos, ele abençoaria até 1000 gerações. Você pode ver que gerações é bem especificado na Bíblia. Noé foi justo na sua geração. Qual é a geração que Noé foi justo? Na sua geração, na geração dele. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé.
Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em sua geração, e andavam com Deus. Então Noé foi justo na sua geração e andava com Deus. A palavra geração pode ser um grupo de família. Nós vamos ver vários significados de geração, mas nenhuma delas entra em contradição com Mateus 24, 34. Vamos ver que Jó 42, 16. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então, depois que Jó, Deus restituiu tudo ele viveu até a quarta geração dos seus filhos. Então ele alcançou essa idade de 140 e poucos anos. Então ele viveu um período que alcançou seus filhos, seus netos, bisnetos e até a quarta geração. Então pode se referir a um grupo de pessoas. Pai, os filhos, os netos e o bisneto. Tudo isso Jó ele alcançou. Também pode ser uma classe de pessoas. Nós vamos ver no Salmos 14, versículo 5. Achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Então, a Bíblia diz que quem não praticava a justiça achava em terror, em dificuldade. Mas Deus, ele era das gerações dos justos, então era uma classe de pessoas. Todas as gerações que tinham justo, Deus estava ali presente com eles. E aqueles que não eram justos, sofreria. Mateus capítulo 12, versículo 39, que diz assim: mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe dará, senão o do profeta Jonas. Então Cristo estava ali. Uma geração má e incrédulo, pede um sinal. Jesus estava ali de frente para ele e está dizendo: vocês são uma geração má e incrédula, vocês pedem um sinal. Versículo 14. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jonas foi um sinal para eles, para aquela geração dos ninivitas. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio do peixe, ali no ventre do peixe, Cristo também ficaria no seio da terra durante 3 dias, para um sinal daquela geração. Então Jonas foi um sinal para aquela geração que Deus levou ele lá para pregar para os ninivitas. Então Cristo era uma geração para aquela geração do século I. Então Cristo foi ali diante deles como profeta, profetizando. Era um sinal para aquela geração, não é um sinal para hoje. Aquela geração era corrupta, então aquela geração que sofreria o juízo, que estava diante de Jesus pedindo um sinal para que Jesus fizesse, para crer nele, aquela geração era uma geração corrupta. Todos eles? Não. Há muitas classes de pessoas ali, eram os fariseus e saduceus, eram aqueles religiosos que não acreditavam em Cristo. Então era uma geração má e corrupta. Filipenses capítulo 2, versículo 15, que diz assim: para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração
corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, e nem em vão que trabalhei. Então, Paulo estava alertando eles ali, que era para eles ser como luz, diante daquela geração mal e corrupta. E era para eles conservar a sua fé até a vinda de Cristo, porque Cristo já estava perto. Todos os discípulos, todos os apóstolos, eles profetizavam que o fim seria naquela geração. Pedro, Paulo, todos os apóstolos, eles pregaram que Jesus destruiu eles. Eu vou cobrar dessa geração. Então foi naquela geração que Cristo falou que viria e traria um juízo ali. Alguém pode dizer, mas Lameque morreu com 777 anos. Opa, e agora então? Se uma geração, eu estou dizendo que é 75 anos, e agora Lameque morreu com 775 anos, então deu ruim. Meus irmãos, depois do dilúvio, a idade do homem foi reduzida. Então, depois do dilúvio, a idade do homem foi reduzida. Gênesis capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Opa, então, depois do dilúvio, Deus viu que o homem é mau, a carne é mau, e agora Deus reduz a idade do homem de 700, 900 para 120 anos. Por quê? Porque um homem mau, já imaginou um homem mau viver 770 anos praticando o mal? Então Deus reduziu por isso. Mas a idade do homem foi reduzida novamente. Salmos 90, verso 10. Isso é para você entender o que significa uma geração. Salmos 90, verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, qual é a idade do homem que Deus determinou para que o homem vivesse? 70 anos. Outra tradução diz que é 75. Passando de 75, de 75 para frente, ele pode ir até 80, pode ir a 90, pode ir até 120 ou até 130. Mas depois dos 75 anos, o corpo do homem vai enfraquecendo, porque ele já está caminhando para o fim dos seus dias. Então depende do seu vigor, da sua saúde, como ele teve a infância, como ele tratou da sua saúde, atividade física, sempre em movimento, comendo bem. Ele pode ultrapassar 80, 70, 90, até 100, cento e poucos anos. E agora vem a pergunta, que geralmente nós na graça nós temos algumas dificuldades. Por quê? Porque existe pessoa que crê que Deus determinou a vida de um jovem de 15 anos, morreu ali no tráfico. É verdade isso? Será que aquele jovem veio para morrer com 15 anos ali? Mas a Bíblia diz que Deus reduziu a idade do homem para 70 anos, 75. Passando dessa idade é enfado e cansaço. Isso é o normal que Deus escolheu para o ser humano.
Mas se uma pessoa entra no caminho errado, a Bíblia diz: há caminho que para o homem ele é bom, mas o fim dele é o quê? A morte. Então o que Deus quer para você, meu irmão? Que você viva 75, 80 e até passe disso, de acordo com a sua saúde. Então, se aquela pessoa que morre ali, ele morreu ali, ele foi lá, envolveu num tiroteio lá, era a hora dele morrer? A Bíblia diz que não. Quantos anos ele tinha? 15. Hoje nós vimos no mundo aqui muitos jovens morrendo. Alguém pode dizer, morreu. Não é da vontade de Deus, irmão. Deus sabia, mas há caminho que nós escolhemos ele. E há também muitos relatos de milagre que pessoas saíram ali com muitos livramentos. Então, qual é a idade que Deus quer que você viva, meu irmão? Na terra aqui, a Bíblia diz que é 70, 75 a 80, passando disso, nosso corpo já vai ficar cansado. Então, essas pessoas que morrem, não é da vontade de Deus. Deus até permite, mas a idade que Ele quer que nós vivamos é essa, que a palavra diz. Uma geração, Números, capítulo 32, versículo 13, que diz assim: assim se acendeu a ira do Senhor contra o Israel, e eles os fez andar errante no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. Então, o povo de Israel saiu com uma promessa: herdar a terra prometida. Mas a dificuldade bateu ali neles, mar vermelho, sem água, com fome. Eles murmuraram, fizeram bezerro de ouro, e Deus indignou com aquela geração. E ele diz: eu vou matar essa geração que saiu do Egito, toda no deserto. Então, uma geração, a idade deles era uma vida. Eles saíram do Egito e eles tinham uma vida pela frente. E eles rodaram 40 anos ali no deserto. Se aqueles homens saíram com 20 anos no deserto do Egito, ou 30 anos, com 40 anos que eles rodearam ali no deserto, que Deus fez eles errar o caminho, não mostrou o caminho para Moisés. Então, se eles saíram com 30 anos lá do Egito, os adultos, eles ficaram 40 anos no deserto. Então, 30 com 40, 70, 70 e poucos anos. Então, aquela geração morreu toda. Deus esperou o último homem de guerra morrer para ele chamar a juventude que nasceu no deserto para herdar a terra. Então, uma geração é nesse período, uma vida. Caleb e a promessa. Então, Caleb e Josué foram os únicos que entraram naquela terra que Deus tinha prometido. Os únicos daquela família. Josué e a sua família, com certeza, eles eram o cabeça das suas famílias, e a sua família não pereceram. E com certeza a família de Josué e Caleb entraram na terra. Não só Josué e Caleb, porque contava só os homens. Com certeza a sua família também entrou. Josué capítulo 14, verso 10. E agora eis que o Senhor, como falou-me, conservou em vida este 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou estas palavras a Moisés, ainda Israel andando no deserto. Eis que hoje tenho já 85 anos, ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Então, quando Josué recebeu a mensagem, Caleb também,
Caleb tinha 45 anos quando eles receberam aquela promessa de entrar na terra prometida. Quando ele entrou na terra, Josué chama Caleb, e Caleb diz: olha, Moisés me prometeu que eu tomaria posse de um pedaço de terra. Quando ele falou essas palavras comigo, eu tinha 45 anos. Hoje eu já tenho 85 anos e a minha força é como a da juventude, como eu tivesse 45 anos atrás. Então você pode ver que Caleb, quando toma posse ali, se passaram 40 anos no deserto. E ele já tinha mais 40, então ele já estava avançado de idade, já estava chegando os seus dias, mas ele ainda estava com força e vigor. Uma geração passou, mas Caleb e Josué, eles permaneceram e entraram na terra e tomaram posse. Juízes capítulo 2, versículo 10 diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que eles fizeram a Israel. Então, quando Josué morre, ele não levanta um líder mais. Deus ali toca de governo, coloca juízes. Josué chama a sua família e diz: olha, chamou a congregação, reuniu, contou os feitos que Deus tinha feito, como introduziu eles naquela terra, a terra que manava leite e mel, e eles precisavam, cada família, seguir aqueles conselhos que Deus determinou, mas não ia ter um líder mais para guiar o povo. E ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês agora escolhem. Então aquela geração, os seus pais congregaram os seus filhos naquela palavra. E os filhos dos filhos daquela geração geraram seus filhos, e depois daquela geração, os filhos que nasceram ali já não conheceram mais o Senhor. Levantou uma geração depois que seus pais morreram, depois que os filhos morreram, levantou uma geração que não conheceram o Senhor e nem os feitos que Deus tinha feito com a nação de Israel. Marcos, capítulo 8, versículo 38, que diz assim: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. E uma pergunta que eu faço para você, que às vezes questiona que Jesus veio naquela geração: tem como hoje Jesus envergonhar daquela geração? Não, porque era aquela geração presente que envergonhou de Jesus, que não quis aceitar suas palavras. E ele diz: olha, quando o Filho do Homem vier, assim que vocês não querem dar crédito em mim, tem vergonha de mim, nesse dia do Filho do Homem, quando ele vier com seus santos anjos, ele também vai envergonhar desta geração. Meus irmãos, toda a Bíblia ela aponta para aquela geração. O juízo foi para aquela geração. Não adianta nós queremos colocar gerações e gerações, porque a verdade é essa. Agora, infelizmente, os nossos irmãos não querem entender, porque se a igreja hoje entende que Jesus já veio, o diabo como ser nunca existiu, o dízimo não é obrigação hoje da igreja, e nós já estamos reinando em vida, como esse povo vai prender o homem nesse sistema? Então hoje eles vão fazer de tudo para que realmente os cristãos não entendam. Mas hoje o Evangelho da Graça tem crescido e muitas pessoas têm sido libertas no entendimento e têm
saído desse sistema dominador e tendo Cristo como sumo pastor. Então, uma geração foi aquela geração. Aproveita a sua vida, meu irmão. Aproveita a sua geração. Porque o máximo que nós vamos hoje, quem tem robustez e saúde, 75 a 80. Passando disso, meu irmão, foi embora a nossa geração. E o que nos resta? A eternidade que nos espera. Por isso que Paulo diz, morrer para ele, viver era lucro, morrer era Cristo. Paulo tinha plena convicção que Cristo morava nele, ele era a morada de Deus, e quando ele deixasse aquela cabana, aquele corpo, ele estaria para sempre com o Senhor. Então, eu quero agradecer você por essa palavra, medita nela, passe para aqueles irmãos que estão esperando que a geração ainda vai vir. Geralmente eu fui ensinado que a geração que sofreria o juízo seria quando Israel tomasse posse, tornasse-se Estado de novo em 1948, então não passaria aquela geração. Infelizmente, existem muitos irmãos nossos que têm pregado essa teoria falsa e não tem base bíblica. Israel hoje é uma nação normal, eu disse na minha mensagem, é igual às outras. Não existe profecia hoje para se cumprir. A Bíblia diz que tudo se cumpriu. Lucas capítulo 21, versículo 21 a 22. Tudo se cumpriu ali no ano 70. Então hoje nós estamos no reino, precisamos usufruir desse reino e tomamos posse, e cada um vai sendo por sua vez. E, irmão, viva uma vida sadia, viva uma vida com convicção. A Bíblia diz que nada pode separar você do amor de Cristo. É como colar uma folha na outra. O que nos separará do amor de Cristo? A angústia, a tribulação, a tristeza? Paulo diz, sobre tudo isso, nós somos mais do que vencedor. Um grande abraço e que Deus continue te abençoando.